Uma comissão oficial afirma que Juscelino Kubitschek pode ter sido vítima da ditadura militar. Até então, a versão oficial dizia que Juscelino morreu em um acidente automobilístico, mas um novo relatório afirma que ele foi, na verdade, assassinado. Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Recentemente, teve a Comissão da Verdade, lá em 2014, que tinha concluído que tinha sido um acidente mesmo a morte do Juscelino Kubitschek. Analisaram os documentos, foram feitas novas entrevistas, houveram investigações, e a própria Comissão da Verdade, na época era o governo Dilma, que tinha intenção de esclarecer vários eventos obscuros da época da ditadura militar, afirmou que tinha sido um acidente. E, sinceramente, eu achava que isso era mais uma teoria da conspiração, uma questão assim, mal resolvida, baseada em talvez, narrativas, de algumas pessoas. Mas, cara, quando eu fui agora parar para estudar sobre esse episódio, sinceramente, há muitos indícios, cara. E que eu estou tentado a acreditar que, de fato, o Juscelino foi assassinado. E a ideia é justamente nessa conversa aí trazendo essas questões que me impressionaram bastante. Cara, a gente sabe que muita gente sumiu e morreu em circunstâncias, no mínimo, curiosas, durante a ditadura militar. E nessa época aí, cara, ele morreu em 76, não foi? Isso. Entre 76 e 77, morreram 3 ex-presidentes. Pois é, o Jango, Morreu o Jango, morreu... E o Carlos Lacerda. Ele era inimigo do Juscelino, mas ele também era contrário à ditadura, né? E o João Goulart, inclusive, chegaram a investigar também se ele foi assassinado por envenenamento, né? Tinha essa teoria aí. Então, sim, cara, foi uma época meio obscura aí da política brasileira. Porra, foi, de fato. Mas vamos falar, assim, o que é esse relatório, que surgiu agora. É o relatório da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. E ele foi feito por uma historiadora. É de fato alguém que pesquisou os documentos. Ele é baseado numa reinterpretação, numa leitura de documentos e investigações que já existem há décadas, já haviam sido feitas lá na época da Comissão da Verdade também. O nome dessa historiadora é Maria Cecília Adão. E aí esse relatório saiu agora, em maio de 2026, e ele coloca vários acontecimentos e coloca que a morte do JK foi, na verdade, um assassinato. Ele morreu num acidente na Via Dutra, no Opala. A gente tem um episódio, sobre a história do Opala, um carro que eu gosto bastante. Só por aí já me chama a atenção, E que o carro em que o Juscelino era dirigido pelo motorista dele. Esse carro ele cruzou a rua, a rodovia, e bateu com uma carreta do lado de lá, do lado oposto. A versão oficial diz que um ônibus que vinha trafegando na mesma faixa que o Opala do Juscelino teria esbarrado no lado esquerdo, e jogado o carro para outra faixa. E essa versão ela é contestada, por esse relatório, e também aponta aí vários erros de investigação, destruição de provas, situações que levantam suspeitas, e também colocam aí indícios de que esse ônibus não teria tocado no Opala, não teria tido esse toque. Foi na Dutra, né? Foi em que altura? Foi no Rio? Ih, rapaz, agora tu me pegou. Porque se foi no Rio, eu acho plausível um ônibus ter feito isso. Tá. Porra. Desculpa, mas é porque quem é do Rio sabe do que eu tô falando. Já passou por muita coisa aí, cara? É complicado, cara. É difícil o trânsito aqui. Meu pai era motorista, eu não falo mal de motorista de ônibus, não. Caramba, cara. Mas ele não era um motorista de ônibus carioca. Faz diferente. E aí, quem foi o Juscelino Kubitschek, O Juscelino Kubitschek foi um político mineiro que sabia que ele participou da revolta constitucionalista de 1932 como médico? Caramba, sabia não. Ele era médico, ele foi convocado, pra atuar, ele atuou como médico, ele salvou a vida de um cara, ele fez uma cirurgia lá no fronte e tal.
ele acaba chamando a atenção e entrando para a política após esses eventos. Ele vai ser prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e vai ser presidente do Brasil. Ele é conhecido como o cara que construiu Brasília, que levou a capital do Rio de Janeiro para Brasília. O que se mostrou uma ideia muito boa, se a gente pensar que uma capital assim próxima do mar, alguém pode chegar nos helicópteros, sequestrar seu presidente e levar embora, né? Antes, a capital era aqui no Rio de Janeiro, inclusive a sede, né, era o Palácio do Catete, aqui na zona sul do Rio. E, por coincidência, eu tava comentando com isso com meu pai ontem. Meu pai veio aqui me visitar, né, porque eu quebrei o pé. Aí, a gente tava comentando sobre isso, falando sobre o Palácio do Catete, e ele comentou isso, ele falou, cara, já imaginou se o presidente ainda estivesse ali, se o Rio ainda fosse a capital do Brasil, ia ser um caos, cara, porque não tem como proteger ninguém ali não, cara. Não tem, não. Além de ficar muito perto do mar, né, pô, tá mais exposto, mas assim, tá exposto até a população mesmo. É uma cidade, o Rio é uma cidade grande demais, entendeu? Então, pra fazer a segurança ali seria muito difícil. Não tô dizendo que Brasília não é grande, Brasília é gigantesco, mas ela, acredito que tenha sido planejada para que o Palácio do Planalto seja protegido da forma adequada. Nunca estive aí, mas vejo assim, pelas imagens, existe um espaço suficiente para que isso seja feito. Aqui não tem, pô. Ah, entendi. Entendeu? Aqui é no meio de um monte de prédio, entendeu? Pô, é loucura, mano, loucura. Pô, a gente já gravou um episódio, né, sobre a história de Brasília, e lá eu critico bastante o Juscelino Kubitschek, essa ideia dele de construir Brasília em 4 anos, a um custo humano gigantesco, também um custo financeiro. Tem isso. Mas existe uma preocupação, de fato, com a segurança, né, em Brasília. Só que essa questão de ficar longe do litoral, ela já era, né, muito antiga. A revolta da Armada, por exemplo, tomou ali alguns navios da Marinha e colocou a capital do país como refém, né? Então alguns marinheiros revoltosos conseguiram fazer isso de maneira relativamente simples. Mas de fato, voltando aí para o nosso assunto, né? O Juscelino, ele termina o governo dele antes da ditadura militar, em 1961, se não me engano, e aí tem aquele período meio conturbado, né? A renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart com as reformas de base, e aí ocorre o golpe em 1964, e o Juscelino, ele perde o mandato. À época ele tinha sido eleito como senador, ele tem os direitos políticos dele cassados, não só ele, né? Vários políticos considerados inimigos da ditadura, muito pela herança varguista, né, que ele representa também. Ele fica exilado do país e ele vai ser perseguido, cara, pela ditadura militar. Há indícios de que ele era monitorado pela Operação Condor. Foi uma organização militar, né, uma cooperação entre as ditaduras aqui do Cone Sul da América Latina. Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. É claro, financiada pelos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, que perseguiu, matou e sumiu com vários inimigos desses regimes. E há documentos que mostram que ele foi pelo menos monitorado pela Operação Condor. Então ele pode ter sido, inclusive, assassinado dentro dessa operação. E talvez a gente nunca tenha certeza disso, né? Mas então, assim, no que se baseia esse novo relatório para cravar que na verdade ele foi assassinado? Cara, é onde a dúvida começou a aparecer na minha cabeça também. Um engenheiro especializado em questões de trânsito analisou as provas, os documentos que se tinham, e ele levanta alguns aspectos. Ele até foi feita uma reconstrução em 3D do acidente, que está disponível na internet para quem quiser assistir. E aí ele coloca uma parada que é muito doida, que é a inexplicável ou pouco crível falta de mínima reação evasiva. É o engenheiro Sérgio Eisenberg, ele é especialista em transporte. E aí ele coloca, né, que não tem sinal de freada, pela dinâmica do acidente parece que o motorista não tentou desviar. Então isso aí é um indício, né, que surge. Há também um relato de um motorista que estaria atrás do caminhão que o carro do Juscelino bateu, que ele afirma ter visto o motorista do carro do Juscelino desacordado.
E aí, cara, a gente volta lá na Comissão da Verdade em 2013. Teve um perito que ele acompanhou a exumação do motorista do carro do Juscelino em 1996, o Alberto Carlos de Minas. Tem um vídeo, cara, que foi produzido ali na época da Comissão da Verdade, se não me engano 2013, dele sendo categórico. Ele fala: eu vi no crânio do motorista um buraco de bala. Ele não fala assim, um buraco que eu fiquei em dúvida se foi um acidente ou foi bala. Ele crava, irmão. Tem um buraco de bala. E tinha um vestígio metálico dentro do crânio que eu acho que pode ser um projétil. O que rolou? Em 1996, quando ele acompanhou a exumação, haviam militares ali por perto que não permitiram que ele tirasse foto ou que ele fizesse análises mais detalhadas. E aí chegou-se à conclusão na época que esse objeto metálico era um prego do caixão. A liga metálica batia com pregos que eram utilizados. Só que depois disso, a Comissão da Verdade, lá em 2013, eu não me lembro exatamente a data, mas ali entre 2013 e 2014, queria exumar novamente o corpo do motorista. Mas a família foi terminantemente contra, por questões pessoais, emocionais, e também por achar que o assunto estava resolvido, e a justiça entendeu que não tinha nenhum novo indício que justificasse isso. Olha que loucura, cara. Muito provavelmente foi alvejado, né, o motorista, perdeu o controle. Esse novo relatório que a gente está falando a respeito, ele coloca que o veículo pode ter sido sabotado e que o motorista pode ter sido sedado, mas não traz de volta essa suspeita do tiro, não. Essa foi algo que surgiu lá na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ela tem duas instâncias, digamos assim. Ela aconteceu em São Paulo e também aconteceu uma comissão nacional, né, em períodos próximos, assim. Essa fala do legista foi dita em São Paulo, se não me engano. E aí, outros eventos assim que chamam muita atenção é uma notícia falsa que colocou que o Juscelino Kubitschek tinha morrido num acidente de carro 15 dias antes dele morrer de verdade. Se liga, bicho, que coisa maluca. Como assim? Saiu onde essa notícia? Cara, se não me engano foi no Jornal do Goiás, um negócio assim. E ele teve que marcar uma coletiva de imprensa pra falar: não, tô vivo. Estão realmente tentando aí me matar, mas eu sigo vivo. E aí, 15 dias depois dessa notícia, ele morreu em um acidente de carro. Assim como a notícia falava. Cara, isso levanta assim várias hipóteses, né? Será que já tinha um plano para matar ele naquela data? E aí houve ali um conflito de informações, o jornal queria o furo, né? E já pá. Ou então, uma coincidência assim, muito sinistra. Talvez a informação tivesse sido vendida já para um jornal até. Alguma coisa nesse sentido, né? E aí, assim, qual foi o contexto, né? O que o JK estava fazendo ali na Via Dutra? Ele tinha uma reunião marcada com representantes do ex-presidente Geisel, o presidente da ditadura militar. Ah, e outra coisa, eu pesquisei aqui, foi no Rio de Janeiro mesmo, tá? Foi lá em Resende, né? Quase São Paulo, mas ainda é Rio de Janeiro. Então ainda era Rio de Janeiro. Mano, qual foi assim a dinâmica do acidente? O carro sai do hotel e aí ele tá na velocidade da via, ele não tá assim mais rápido. E aí, alguns quilômetros depois, essa reunião lá que o Juscelino foi participar tinha sido no hotel. E aí, alguns quilômetros depois dele na rodovia, ele ganha um pouco de velocidade, passa pela frente do ônibus e vai lá para o outro lado e pega a carreta de frente. O motorista desse ônibus, ele foi entrevistado, cara, nessa Comissão da Verdade. E, mano, adivinha o que o maluco falou, irmão? Falou que não encostou. Disse que não tem culpa nenhuma, que inclusive na época apareceram 2 caras na casa dele e ofereceram uma mala cheia de dinheiro pra ele assumir a culpa. Pra ele falar: não, eu esbarrei no carro. Caramba. O motorista, ele não aceitou. Mano, falou isso. Ele disse que não aceitou e que isso trouxe pra ele assim, um sofrimento muito grande, porque ele acabou sendo culpado pela versão oficial pela morte do Juscelino. O relatório da Comissão dos Mortos e Desaparecidos coloca esses indícios de manipulação política, de que as investigações foram obstruídas, foram manipuladas, e que também provas foram destruídas deliberadamente. 20 minutos depois do acidente, os militares já estavam lá no local, fazendo o controle ali da cena do acidente, né? O relatório oficial fala que o ônibus tocou
o lado esquerdo e inclusive quebrou a lanterna. Tem foto do carro no local do acidente com a lanterna intacta. Mas lá no depósito, porque o carro foi levado, a lanterna tá quebrada. Caraca, e é mesmo, cara, tem foto aqui. A lanterna tá inteira mesmo. E, a assim, frente do carro tá destruída. Na verdade, esbagaçada. a lateral, né? É. Mas a parte traseira tá só o porta-malas tá um pouquinho torto assim, mas tá inteiro, pô. Cara, eu não sei onde é que o Juscelino tava sentado. Nessa época ninguém usava cinto de segurança, mas dá a impressão que se tivesse no banco traseiro, né, cara, talvez não tivesse ir com cinto de segurança, Cara, né? Não dá pra aqui saber. na simulação que eu vi, ele tava atrás do motorista. Pois é, eu Parece também que ele tava no não banco sei. de trás, atrás do motorista. Mas, porra, cara, bater de frente com a carreta é tenso, né? Não tem condição também. E aí se liga, o que aconteceu com o carro? O carro foi preservado? Cara, o carro foi desmontado, sumiram com o carro também. Ué? Pois é. Que era talvez um ponto de investigação assim que pudesse ser utilizado pra resolver aí esse mistério, né? E o cara que tava na carreta, cara? Pois é, o cara da carreta ele não tem muito o que falar, a não ser de que o veículo invadiu a contramão e bateu nele de frente, né? Eu não de fato veio, né? Nas minhas leituras, assim, não se fala muito dele, não achei. Não sei se ele foi entrevistado, o que aconteceu com ele, se ele... o que aconteceu. Mas... Até tô vendo aqui o motorista do ônibus dando depoimento mesmo, falando que... Não sei se ele sobreviveu ao acidente, cara. Cara, agora que você falou, não sei a informação desse cara. Mas, enfim, esse lance do carro ter sumido, né? Impede assim que fossem feitas investigações para verificar algum tipo de sabotagem, né? Sei lá, cortar o freio do carro, alguma coisa assim. E o cara faleceu agora, mano. O motorista da carreta? O que aconteceu com ele? Em junho de 26, aqui, ó. Josias Nunes de Oliveira. Ah, não, foi o motorista do ônibus. Não, esse foi o motorista do ônibus, o cara que disse que morreu em junho agora. Lá em 2013. Pô, mas que sacanagem, o maluco morreu. Pois mas pelo menos saiu em maio, né? Saiu. Pelo menos o cara viu a nova decisão aí do... Caraca, que doideira, mano. Pois é. Cara, diante desses indícios assim que foram sendo colocados, esse relatório, ele coloca, baseado no princípio de indúbio pro vítima, né? Que como não tem como, assim, comprovar, o benefício vai para a vítima. Então, assim, se responsabilizou o Estado pela morte do Juscelino, né, segundo esse relatório. Uhum. Mas, cara, na verdade, assim, não tem uma conclusão como a gente gostaria, assim, uma conclusão irrefutável, né? E talvez seja uma daquelas histórias que a gente nunca saiba de verdade o que aconteceu. Mas não é assim uma parada também solta, né? Foi um inquérito que foi produzido entre 2013 e 2019, divulgado em 2021, analisado de lá para cá para a produção desse relatório da Comissão dos Mortos e Desaparecidos. E ele representa, né, essa tentativa, essa busca por nós brasileiros, pela nossa historiografia, de fazer justiça, né, em relação ao passado e aos acontecimentos históricos. Agora, tu já ouviu falar do funeral do Juscelino, cara? Não. Te falar que ele aconteceu um dia depois. Você acha isso daí normal? Acha suspeito? Pô, é esquisitíssimo, cara. Como é que os caras fizeram autópsia e... Pô, será que não foi feita autópsia nele? Não fez nada? Ah, cara, foi acidente, né? Ué, mas ele podia, sei lá, ele podia estar envenenado, ele podia estar com um tiro, ter tomado um tiro. Mas, tipo, a questão também, assim, que eu queria levantar não é nem essa. O Juscelino, ele era um inimigo do regime militar e eles não queriam uma manifestação pública grandiosa. Então, no outro dia já foi o velório, o sepultamento, foi aqui na capital, na Catedral de Brasília, e ele foi sepultado no Campo da Esperança. Cara, foi, depois do AI-5, o primeiro momento, assim, de manifestação popular que juntou tanta gente na rua. O velório do Juscelino foi também um momento em que várias pessoas mostraram sua indignação, não só com a morte dele, mas também contra o sistema.
naquele momento ali já se falava em assassinato, né? Já se questionava essa questão do acidente. E, cara, aconteceu uma coisa muito louca. O caixão ia ser levado por um carro de bombeiros. As pessoas tomaram o caixão e levaram nas costas, maluco, até o cemitério. Caramba! Esse trajeto tem cerca de 8 km. Seria ali o caminhão andando devagarinho, 20 minutos, meia hora. Cara, durou horas até que ele chegasse lá no cemitério para ser sepultado. O povo, né, começou a gritar: não, o povo leva. Tomaram o caixão e levaram nas costas. Caramba. Tem muitas fotos disso, tem bastante documento histórico que mostra. E, pô, do pessoal que não conhece Brasília, a catedral fica lá no eixo monumental. O cemitério do Campo da Esperança fica lá na ponta da asa, tá ligado? Tipo, do meio da asa do avião ali até na outra ponta. E a galera levou nos braços, mano. Mostra, assim, o respeito, né, o apreço que as pessoas de Brasília tinham pelo Juscelino, mas mostra também uma indignação, né, em relação à morte dele. Não, e ele era querido, né, pelo visto, porque até eu tava vendo aqui, né, essa história do motorista do ônibus, coitado, do seu Josias. Sim. E eu vi aqui que ele foi absolvido em primeira instância em 77 e em segunda instância em 78, então é relativamente rápido, né? Mas, inclusive aqui tá até falando que o juiz que declarou ele inocente falou que essa descrição do acidente atentava contra as leis da física, que não fazia sentido, entendeu? Por isso que absolveu ele. Só que ele falou que durante décadas ele sofreu muito, porque ele era hostilizado pelas pessoas, como assassino do JK, entendeu? Mesmo sendo inocentado. Entendeu? Ele falou que, eu vi aqui que ele era xingado na rua, era chamado de assassino na rua, as pessoas hostilizavam muito ele. Porra, pois é, cara, imagina, né, o Juscelino Kubitschek, ele foi bem querido, né? Mano, eu não sei pelo Rio de Janeiro, mas em Brasília tudo chama JK, tá ligado? Tem shopping, ponte, rua, praça, porra, tudo é JK aqui. Aeroporto, né? Aeroporto. E o parque da cidade é Sara Kubitschek, assim, tem lá o memorial JK, né, que tá com os restos mortais dele. Mais tarde, né, foi construído o memorial e os restos mortais dele foram tirados lá do cemitério e foram levados pro memorial. Então, a presença dele, assim, em Brasília, ela ainda é sentida, né, de algum jeito, por causa do memorial, por causa do nome, tudo quanto é lugar. É uma figura bem emblemática. E, cara, ele tinha muitas chances de, caso houvesse uma eleição ali em 65, de ter sido eleito presidente, né. Ele era muito popular. Apesar dele ter deixado o governo, a presidência da República com dívidas enormes, enfim. Bom, e você, querido ouvinte aí do Resenha Épica, o que você acha? Juscelino morreu de maneira acidental ou ele foi assassinado? Diz aí pra gente nos comentários. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, seguir a gente no Spotify também, faz muita diferença pra gente. Também estamos no Instagram. Vou deixando aqui aquele abraço e até a próxima. Valeu! Esse tema a gente tocou nesse assunto no episódio... Eu não me lembro mais do que era o episódio, cara. Foi o último que a gente gravou. Nem lembro, né? Foi qual episódio? Agora eu fiquei curioso. Peraí. Eita desgrama. Em que contexto a gente falou sobre isso? Porque a gente comentou no episódio. Foi. E uma ouvinte botou lá que, pô, cara, eu pensei a mesma coisa. Foi no episódio Vocês podiam fazer do roubo da taça lá, e aí tem um momento que a gente fala alguma coisa sobre um acidente automobilístico, Era o Broa. O Broa morreu no acidente automobilístico no dia que ele ia testemunhar no tribunal. Aí eu falei que isso... parece que isso aí foi queima de arquivo, tal, porque tinha gente grande envolvida, e igual aconteceu com o JK. Aí a Mari Leal N, acredito que seja a Marina Leal, né? Ela comentou aqui no Spotify mesmo, botou aqui, ó: juro que na hora que vocês falaram do acidente de carro, eu pensei nas novas notícias sobre o JK. Façam um episódio sobre, por favor. Então, Marina, aqui está o seu episódio.